Olá, nesse vídeo eu venho falar sobre a diferença entre tristeza e depressão. É importante lembrar o seguinte: a tristeza é um sentimento que é super natural, ele é comum a qualquer ser humano. Todo mundo sente tristeza, seja porque teve uma discussão no relacionamento, ou algum problema no trabalho, ou mesmo perdeu algum ente querido, ou qualquer outra situação. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar até angustiado e chorar, mas a tristeza ela passa com o tempo, ela não demora tanto tempo assim para passar. Ela dura no máximo alguns dias e ela passa principalmente se a situação que desencadeou a tristeza ela cessa. Quando a gente vai pensar em depressão, por outro lado, a depressão é um transtorno, é uma doença. E é uma doença que traz consigo alguns sintomas, ela tem alguns sintomas. Eu vou falar um pouquinho desses sintomas para vocês. Há uma ordem pré-definida para esses sintomas aparecerem, mas em geral o que a gente percebe é que a pessoa começa a ficar com um humor mais deprimido, é uma tristeza que não passa, né? É um sentimento que gera uma falta de energia, que gera uma sensação de incapacidade, de inutilidade, que perdura por algum tempo. Além desse humor mais deprimido, que é essa tristeza ao longo dos dias e na maior parte do tempo, a gente tem também a perda de interesse por situações, por coisas que antes eram muito atrativas e agradáveis para esse indivíduo. Então, é comum os pacientes que estão deprimidos deixarem de fazer coisas que antes eles faziam tranquilamente, como ir em alguns lugares ou fazer coisas que eles faziam com muita satisfação e com muita felicidade. Outra característica e outro sintoma seria o isolamento. É comum que essas pessoas fiquem mais isoladas, que elas se retirem do convívio dos amigos, das pessoas próximas, até mesmo das pessoas que estão em casa. Outro ponto aí que a gente tem também é a questão do sono. Esse sono fica muitas vezes mais instável. Ou a pessoa tende a querer dormir muito, ou então ela deita e tem aquele sono mais recortado. Ela começa a acordar várias vezes à noite e acaba não descansando bem, né? Em relação ao apetite também acontece, ou aumenta ou então ele diminui. Em geral, a pessoa tende aí a ter uma alteração no apetite e muitas vezes a gente vê que a pessoa emagrece por conta da depressão. Algumas pessoas costumam relatar desatenção, esquecimento, elas começam a esquecer coisas simples, elas começam a esquecer onde elas deixaram a chave, ou como é que elas podem fazer algumas coisas. E vem também com isso uma sensação de que elas não conseguem mais realizar tarefas que antes elas fariam naturalmente. Ou que vocês que estão assistindo o vídeo, vocês podem considerar como se fossem coisas simples de fazer. Tem essa sensação de que eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar conta de fazer isso sem o apoio, sem a supervisão de alguém. Ou então eu não consigo mesmo ter energia para me movimentar e realizar isso. Existe também na depressão uma sensação de baixa autoestima. A pessoa se sente incapaz, inútil. Ela começa a entender que ela não consegue mais escolher, ela não consegue mais fazer nada, ela não consegue mais dar conta de coisas que de fora a gente pode julgar como sendo simples. A gente tem também a depressão como um sintoma, a irritabilidade, que é mais comum em crianças e adolescentes, mas também pode aparecer em adultos ou idosos, né? Então eu mostrei para vocês aqui alguns dos sintomas da depressão e diferenciei em relação à tristeza. Retomando aí, só pra gente encerrar. A tristeza é um sentimento que qualquer pessoa tem. Ela não precisa estar deprimida para ficar triste. Uma pessoa que está bem, ela pode ficar triste, porque as coisas acontecem, porque coisas acontecem na vida que nos deixam tristes, né? Enquanto a depressão, ela vem carregada de muitos sintomas que fazem com que essa tristeza
que numa tristeza propriamente dita, ela é natural e passa mais rápido, na depressão ela perdura ou em grande parte do dia ou na maior parte do tempo. Então, se você tem algum conhecido ou parente, alguém que esteja passando por essa situação nesse momento ou que esteja apresentando esses sintomas, buscar ajuda é o que se tem para fazer nesse momento, tá certo? Até o próximo vídeo.